Orar pelo servo de Deus que estará ministrando a palavra do Senhor. Amado Deus, bendito e soberano Senhor, aqui está teu filho, Senhor Manchinei. Ó Deus, que estará ministrando a sua palavra, da graça, da unção divina, revelação. Ó Deus, e fala conosco nesta noite, Senhor. Viemos aqui ouvir a sua palavra e assim nós oramos pelo teu servo em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, ou Pregador, capítulo de número 3. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém. Até aí tá boa a leitura. Podem sentar, irmãos. Até o versículo 8 desse capítulo 3, o grande sábio Salomão, ele fala um pouco, nos dá uma ideia sobre o tempo de Deus e também o nosso tempo. A Bíblia, ela é bem clara em dizer, principalmente o Novo Testamento, que foi escrito no grego, que o tempo, ele está nas mãos de Deus. Deus é o Senhor do tempo. O salmista, no Salmo de número 90, no versículo 2, ele diz, foi Moisés que escreveu esse salmo. Moisés diz que o Senhor é eterno. Antes que os montes nascessem, ou que ele formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Deus não tem princípio e não tem fim. Aleluia. Quando nós pensamos sobre isso, a nossa mente é tão pequena para compreender a grandiosidade do Deus que nós servimos. Mas nesta noite eu quero falar aos irmãos, porque Deus também falou comigo. E falar sobre o tempo. Não este tempo de Deus, mas da administração, do cuidado, da mordomia do nosso tempo. Como Deus é o Senhor do tempo, Ele nos deu uma oportunidade. A Bíblia diz aqui no texto que eu li, que existe um tempo para nascer e um tempo para morrer. Ninguém sabe quando vai nascer e ninguém sabe quando vai morrer. Nós sabemos que estamos vivos, que um dia nascemos, mas nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Isso é um fato e não podemos fugir disso. Glória a Deus. E eu quero falar nesta noite sobre como estamos administrando o nosso tempo, o que a Bíblia nos ensina, aleluia, a respeito desse assunto. Glória ao Senhor, aleluia. Esta palavra tempo, ela deriva do latim tempus, que é um período contínuo e indefinido, no qual os eventos da nossa vida se sucedem. Aleluia. O tempo, ele é um fator fundamental na nossa existência, na nossa vida. E saber administrar o tempo não é fácil. É difícil. Principalmente dos dias que vivemos hoje. Um dia de muitas atividades, do corre-corre da vida, e que as pessoas em 24 horas do dia, na maioria das vezes, dizem que não tem tempo. E eu estava pensando sobre isso. Nós temos 24 horas. Normalmente você dorme 7 ou 8 horas. E quem trabalha normalmente trabalha 8 horas. Uns trabalham um pouco mais, mas não é muito tempo, muito além disso. E ainda restam umas 8 ou 6 horas do nosso dia para nós administrarmos
com a nossa vida, com a nossa família e principalmente com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo é precioso. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 16, Paulo diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é aproveitar o máximo o tempo que nós temos disponível. Aproveitar bem, aproveitar de acordo com a vontade de Deus. Aproveitar com coisas que realmente edificam a nossa vida, a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Remir o tempo é entender que os dias que vivemos são trabalhosos, são dias difíceis, mas que Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa. O nosso tempo é precioso. Bendito é o nome do Senhor. Que possamos fazer a oração do salmista no Salmo 90, versículo 12. Moisés diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: Senhor, ajuda-nos a aproveitar o nosso dia, que possamos aproveitar o nosso tempo, os minutos, as horas que o Senhor nos dá de existência nesta terra. E eu estava pensando, enquanto meditava nessa palavra, quantas pessoas que aproveitam mal o tempo, ou seja, não aproveitam, jogam fora o tempo. Aleluia. Com tantas coisas que não valem a pena, irmãos. Tempo jogado fora. Conversas que não edificam. E outras coisas que nós poderíamos citar aqui. Aleluia. Mas que Deus nos dê sabedoria, que possamos fazer a mesma oração que Moisés fez. Senhor, nos ajuda para que possamos ser sábios em administrar o nosso dia. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Contar os dias é viver a cada dia da melhor maneira possível diante de Deus. A vida humana, ela é temporal, irmãos. Como eu falei, nós estamos dentro da história, do tempo. Aleluia. Deus sabe de tudo antecipadamente e nos colocou aqui. A Bíblia nos diz que os primeiros homens viviam muito tempo, muitos anos. O homem que mais viveu na terra foi, segundo a Bíblia, Metusalém. 969 anos. Quase um milênio, quase 1000 anos. E os homens antigos viviam muitos anos, mas depois a idade dos homens foi diminuindo. Diminuiu para 120. Depois para 70. A Bíblia diz que a vida do homem é 70, uns pela sua força, pela sua robustez, chegam aos 80, mas os que passam disso é enfado e a canseira. Enquanto nós temos vida, enquanto temos saúde, enquanto nós temos a oportunidade para realizar as coisas, para fazer o bem, aleluia, nós precisamos aproveitar o nosso tempo. Temos que ser sábios para aproveitar bem o nosso dia. Aleluia, glória a Deus. Porque devemos ter sempre isso em mente. O que nós não fizemos hoje, nós podemos não ter a oportunidade de fazer amanhã. Tiago, no capítulo 4, versículo 14, ele diz que a vida do homem é como um vapor que aparece por um tempo, depois se desfaz, se desvanece, e nós vamos embora. É como um conto ligeiro a vida do homem. É como a flor do campo que nasce, cresce, murcha e vai embora. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. No nosso cronos, no nosso cronômetro da nossa vida, não tem pausa. Que bom se tivesse, né, irmãos? Que bom se agora com a minha idade pudesse, pastor João, colocar uma pausa no cronômetro. O nosso relógio tem um cronômetro, quando a gente quer, a gente liga ou desliga. Mas a nossa vida não tem pausa. Aqueles milésimos de segundo, aqueles minutos vão passando depressa. Glória a Deus. Não temos o domínio do tempo, Deus é o Senhor do tempo. Portanto, devemos administrar ou remir o tempo que Deus nos deu da melhor maneira possível. E é aqui que eu quero entrar na palavra nesta noite. Por ordem cronológica, falando em tempo, nós devemos colocar prioridades em nossa vida. No nosso tempo, diríamos assim. Primeiramente, dedicar nosso tempo para Deus. Isso, irmãos, é um fator importantíssimo na nossa vida. Se nós não priorizarmos um tempo nosso, lembra das 24 horas? Tem que ser reservado um tempo. É um tempo de intimidade, não é o tempo do culto. Aqui também vale, mas eu não estou falando desse tempo. Eu estou falando do nosso tempo com Deus, da nossa intimidade, do nosso momento de oração. Parece que se fala tanto sobre isso, mas é necessário que nós tenhamos essa conscientização. Aleluia. Meditarmos na palavra de Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque esse tempo que nós temos com Deus, uns têm meia hora, outros têm 1 hora. Aleluia. É importante, quanto mais tempo nós ficarmos, será melhor. Às vezes alguém pensa que perde tempo na presença de Deus. É o contrário. Quanto mais tempo nós tivermos na presença de Deus, mais o nosso tempo será bem aproveitado. Aleluia. A nossa edificação, o nosso alimento espiritual, a nossa firmeza, a nossa fortaleza espiritual, as bênçãos que vêm do céu e da terra dependem desse tempo. É porque nós observamos hoje que muitas pessoas estão aí fracassadas, desanimadas. Muitos não estão mais entre nós, porque ocuparam o seu tempo com tantas coisas. E pasmem os irmãos, às vezes ocupam um tempo na obra, na igreja, nos cultos, no trabalho da obra, mas não dedicam um tempo para Deus. Mais importante do que tudo na nossa vida na terra é nós dispensarmos um tempo para Deus. Os grandes homens de Deus que estão registrados seus nomes na Bíblia, homens e mulheres, eram pessoas que dedicavam um tempo para Deus. Não tem tempo de dia, tem tempo de noite. Tem tempo de madrugada, tem tempo de manhã cedo, tem ao meio-dia. A Bíblia diz que Daniel tinha tempo para Deus. Orava 3 vezes ao dia. Ele achava tempo. E quando nós queremos, irmãos, nós encontramos tempo para fazer uma visita, para ir no supermercado, para jantar na casa de alguém, tomar um chimarrão, para essas coisas. Muitas vezes parece que é mais fácil nós encontrar um tempo. Glória a Deus. Que 2024, que está começando agora, possamos dedicar um tempo a mais para Deus. Esta palavra Deus falou comigo, e eu senti de trazer para vocês, irmãos. Vamos dedicar um tempo a mais para Deus. O nosso devocional diário, a nossa meditação na palavra, o nosso jejum.
Aleluia. Tantas pessoas que não jejuam mais. Jejum é uma oração silenciosa. É um tempo, aleluia, que nós entregamos para Deus. Louvado o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a sua graça. Que possamos organizar a nossa vida. A vida do crente deve ser uma vida organizada. Quando nós falamos em devocional, em tempo para Deus, nós estamos falando em disciplina cristã. Ninguém vai avante, ninguém recebe se não for disciplinado. Aleluia. Nós precisamos ser disciplinados na nossa vida espiritual e no nosso tempo. Glória a Deus. No Salmo 105, no verso 4, o salmista ele diz assim: buscai o Senhor e a sua força, e buscai a sua face continuamente. É daí que saiu o resultado para o restante. Se você quer ser bem sucedido na tua família, no teu ministério, no teu trabalho secular, dedique um tempo primeiro para Deus. Aleluia. Tem gente que dedica tempo para Deus na hora da luta, da prova, da enfermidade. Não, é errado isso. Nós precisamos continuamente buscar a força de Deus e a sua face. Porque quando vêm as provas e as enfermidades, nós estamos fortes. Aleluia. Segundo lugar, temos que ter tempo para nossa família, para nossa casa. Não podemos inverter, irmãos, essas prioridades. Tem pessoas que invertem essas prioridades. Isso também não está correto. Primeiro Deus, depois a família. Temos que ter tempo para nossa família. Isso está na Bíblia, na ordem das prioridades. Segundo a Bíblia, a família vem em segundo lugar. Qualquer homem e mulher de Deus que não encontrar tempo para a sua família, não está desempenhando bem o seu papel dentro do lar. Seja esposo ou esposa, ou filhos. Tem que ter tempo para conversar, para dialogar, para aconselhar, para orar pela família, para passear, para viajar. Aleluia. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas que não dão muito tempo para a sua família. Aleluia. E nós devemos achar um tempo no nosso dia, que muitas vezes é corrido, para ouvir nossos filhos, a nossa esposa. Aleluia. Para ir ali no centro, com eles, tomar um açaí. Quem pode vai ali em Libres e toma um sorvete. Quem tem mais condições vai viajar. Aleluia. Glória a Deus, porque esse tempo passa depressa. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo é forte nas palavras. 1 Timóteo 5:8. Ele diz que quem não cuida bem da sua família não está preparado para fazer a obra. Não é apto para fazer a obra. Aleluia. E tudo isso, irmãos, depende do tempo. Nós temos que ter tempo. O marido deve ter tempo para a esposa e vice-versa. Os pais devem ter tempo para os filhos. Aleluia. Às vezes a pessoa chega do trabalho cansado, não quer conversa. Mas para o crente não é assim. Aleluia.
Os filhos, mesmo os casados, terão que ter tempo para seus pais. Às vezes a pessoa se casa e acha que não tem mais pai, nem mãe, e nem avô. Filho sempre será filho, pai sempre será pai. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a experiência da vida mostra essas coisas para nós. Eu fui aqui em Uruguaiana numa casa de repouso que cuida de pessoas idosas. E o comentário que eu vi ali, que os filhos deixavam os pais ali, pastor, e nunca mais iam ver os pais. E o que me cortava o coração é que os velhinhos estavam ali chorando. Aleluia. Aqui no asilo de Uruguaiana, tem um senhor ali que faz 10 anos que está ali. E a filha dele mora em Porto Alegre, prometeu que ia visitar ele, irmão Luiz. Faz 10 anos que ela não vem. E no dia do aniversário dele, ele toma banho, se arruma e espera a filha, mas ela não vem. Daí as pessoas que trabalham ali, fazem um bolo para ele, para alegrar um pouco o coração dele. Você que é filho, que está me ouvindo nesta noite, honre o teu pai. Paulo diz aos Efésios capítulo 6, versículo 2, honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai. Quando nós dizemos honrar, nós dizemos respeitar, estar presente, dedicar o nosso tempo. Isso faz parte da nossa vida. Às vezes nós queremos ser tão espirituais, irmãos, pessoas de oração, estamos em todos os cultos da igreja, mas às vezes não nos damos por conta deste outro lado. Aleluia. Eu tinha minha mãe crente, teve um AVC, ficou de cama alguns anos. E se eu ficava uma semana sem ir lá visitar ela, ela já me cobrava. Já me puxava a orelha. Porque eles sentem essa falta. Aleluia. No meio da tua correria, do teu trabalho, das tuas atividades, dispense um tempo para teu pai, para tua mãe, aqueles que te geraram, aqueles que te deram a vida, aqueles que te conduziram no caminho. Se você está aqui hoje como crente, é porque eles oraram por ti, é porque se trouxeram para a igreja. Temos que ter esse amor cristão e dedicar um tempo. As pessoas hoje são muito individualistas. E a Bíblia se cumprindo, porque diz a palavra que nestes últimos tempos o amor de muitos esfriará. Esse amor de pai, filho e família está se esfriando, irmãos. Mas com nós não pode ser assim. Aleluia. Também, irmãos, tempo para ser dedicado à obra e à igreja. É muito importante também. Mas primeiro Deus, depois a família, depois a obra. Aleluia. São prioridades. Temos que estar bem com Deus, temos que estar bem com a nossa família, para poder desempenhar a obra de Deus. E para isso temos que ter tempo também. Tempo para estar na igreja, participar do culto. Quem coopera, quem toca instrumento, quem canta, quem coopera no conjunto, nos corais, tem que ter tempo para ensaiar, para estar na igreja. Se organizar para essas coisas. Glória ao nome do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo, Paulo disse. E cada membro do corpo tem uma função específica. E todos nós devemos desempenhar a nossa função no corpo. E para isso nós temos que ter tempo para estarmos envolvidos nesta obra, cada um na sua chamada, na sua vocação, naquilo que foi posto para que ele faça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Aleluia.
como corpo de Cristo, devemos separar um tempo, pregar, evangelizar, cantar. Tem muita coisa que nós podemos fazer na obra. Aleluia. Quem sabe em 2024 nós dedicamos um tempo mais para a obra. Não somente para estar no culto, mas para cooperar no evangelismo, para ajudar numa congregação, fazer um pouco mais para Deus. Vivemos tempos e dias trabalhosos, em que muitas pessoas querem trabalhar de uma forma diferente. Não é assim, irmãos. Temos que nos apresentar para Deus, para fazer a sua obra. O reconhecimento, a bênção, vem dele para nós. Louvado o nome do Senhor. Também eu anotei aqui que devemos ter tempo para nós mesmos. Às vezes a gente tem tempo para tantas coisas e não temos tempo para nós. As irmãs que são donas de casa ou que trabalham fora, às vezes tem uma rotina tão pesada, tantas coisas, e às vezes não cuidam de si mesmo, da sua vida, da sua saúde. Isso é no geral, serve para homens e mulheres. Um tempo para uma atividade física, para uma recreação com a família. Um tempo para ir no médico regularmente. Depois dos 40, vou dizer assim. É importante. Às vezes a pessoa corre, não faz. Daqui a pouquinho está doente. Aí chega lá no médico e o médico diz: bah, deveria ter vindo antes. Aproximadamente uns 2 anos e meio atrás, faleceu um cunhado meu. Glória a Deus que faleceu crente. Estava com um problema de demência. E foi se agravando. E a minha irmã não percebeu muito. Aí um dia eu disse para ela: temos que levar no médico, está demorando muito. Quando chegou lá no médico, o doutor fez primeiro examinou ele, depois pediu uns exames. Quando chegou o exame, o médico disse: deveriam ter trazido antes. Aleluia. Irmãos, nós não pregamos aquela doutrina da prosperidade, aleluia, que prega que o crente tem que enriquecer e que não pode ficar doente. Isso não é bíblico. Todos nós um dia podemos adoecer. Cremos que Jesus cura, sim, mas não é pecado, irmãos, e ali marcaram a consulta, pode ser pelo SUS. Vai demorar 3 meses, mas que demore 3 meses, mas vai chegar um dia que eles vão te chamar. Vai lá, faz um check-up, um exame, se está tudo bem, dá glória a Deus. Mas é um tempo que você tem que dispensar para você mesmo, para a sua vida. Às vezes nós queremos pregar, fazer a obra de Deus, não cuidamos da nossa saúde. Nós não vamos longe, irmão Luiz, se nós não cuidar da nossa saúde. Nós precisamos de vida e de saúde para servir a Deus, para estar com a nossa família. Louvado o nome do Senhor. Paulo diz em 1 Timóteo 4,16 para o seu filho Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Paulo mandou ele se cuidar dele mesmo. E Timóteo tinha os problemas de saúde. Aleluia. Nós precisamos ter tempo para nós também. O tempo para o descanso. O tempo para uma leitura. Aleluia. Precisamos organizar o tempo nesses dias tão corridos. Na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na igreja,
devemos também dedicar um tempo a nós mesmos. Aleluia. Cuidar da nossa cabeça e do nosso corpo. Nós precisamos cuidar da nossa cabeça e do nosso corpo. Aleluia. Eu não quero ir muito além, irmão, mas quero deixar aqui tudo o que Deus colocou no meu coração. Desta noite é importante nós darmos ouvidos a esta palavra. Nós fazendo isso, nós servimos melhor a Deus. Aproveitando mais o nosso dia, o nosso tempo. Aleluia. Remir o tempo. Aproveitar o máximo com coisas que edificam. Aleluia. Coisas que possam nos manter equilibrados espiritualmente, emocionalmente, na nossa família, sociedade, na nossa saúde. Precisamos, irmãos, nos despertar para isso. Aleluia. Aproveite o seu tempo. Tantas pessoas, como eu falei no início, aproveitando mal o seu tempo. E às vezes crente, aleluia, que não aproveitam bem o tempo, a oportunidade que Deus dá. E depois vai embora. Depois vai embora e não volta. Lembre que eu disse, não tem uma pausa. Esse cronômetro está andando. Eu sempre digo, quando eu vim para a igreja, eu tinha 25. Hoje estou com 55. E parece que passou. E daqui um pouquinho é 70, se Jesus não voltar em breve. E tchau. Mas nós temos que aproveitar o nosso tempo naquilo que realmente é importante. Especialmente em Deus e na sua obra. Gastar a nossa vida. Se a nossa vida for gasta na obra, ainda assim mesmo será de valor. Os irmãos já devem ter ouvido, mas eu ouvia seguidamente aquelas mensagens do pastor Daniel Jensen, umas mensagens gravadas. Eram várias mensagens curtas que ele gravou. E uma das mensagens que falava comigo, que ele dizia, 5 minutos após entrar no céu. Ele disse que vai entrar no céu, na inspiração que ele teve, né? Entraria no céu e via aquela glória de Deus. E começava a pensar, perdi tempo. Podia ter orado mais. Podia ter falado do amor de Jesus para o meu vizinho. Podia ter deixado de lado aquelas palavras, aquelas conversas que não edificavam. Aleluia. Tirar um pouco, agora eu trago para os dias de hoje, tirar um pouco os olhos do celular. E aproveitar melhor o nosso tempo. Quando nós entendemos isso por lado espiritual, nós entendemos que o tempo, ele é preciosíssimo demais. E que está correndo muito rápido. E que Deus nos deu a oportunidade e o tempo para nós fazermos alguma coisa na sua obra hoje, enquanto é dia, porque a noite vem e não vamos mais trabalhar. Este mesmo Salomão, em Eclesiastes capítulo 9, ele disse, tudo que te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vai, não tem mais nada. Vamos aproveitar o tempo que Deus nos deu. Que Deus abençoe a igreja nesta noite. E eu entrego estas palavras em nome de Jesus.